E aí, pessoal, aqui é Gaia. Vamos continuar com nossas aulas de latim. Hoje vamos começar as fábulas mitológicas. Como vocês podem ver, estamos novamente ressuscitando o canal de aulas do professor Gaia, esse meu canalzinho aqui. Vamos voltar às aulas, não só às aulas de latim, mas também aulas de literatura. Talvez eu ponha alguma coisa de aula de flauta, porque, para quem não sabe, eu também toco flauta, sei um pouquinho de flauta, mas não vou tocar aqui na coisa, mas dá pra ter as aulas de flauta, aulas de outras coisas. Mas estamos aqui para falar de latim. E no primeiro vídeo nós fizemos alguns preâmbulos gerais sobre o latim. E neste, o objetivo do vídeo é tratar sobre os aspectos da língua, ok? Vamos falar um pouco sobre fábula, vamos tratar um pouco dos aspectos da língua. Como sempre, ainda estamos nos vídeos básicos. Como é que você pega esse material, que eu acho que é o melhor material de latim que existe para tratar sobre o latim clássico, você bota Latinitas no Google, vai aparecer aqui Latinitas Brasil. Você clica em Latinitas Brasil e, ó, você vem pra cá, vai em Downloads, clica no livro roxo e olha, o livro funciona. E é o melhor material do mundo de latim. Não existe material melhor que eu conheça. Até onde eu sei, esse é o melhor material do mundo. E é em português. Em português. Então, melhor material do mundo de latim, gratuito, aberto, em português. Vocês podem baixar e ler. E é o que nós estamos utilizando. Agora estamos na unidade 1. Além disso, tem aqui, ó, acesse aqui as apresentações. No download tem aqui, acesse as apresentações. E você tem vários materiais das aulas prontas. Então aqui, unidade 2. Você chega aqui na unidade 2 e tem os slides prontos. 87 slides. O que falta é estudar, galera. Se você quiser estudar, você aprende latim. Eu pretendo, futuramente, talvez fazer um curso de latim, botar no curso online, alguma coisa assim. Mas, para quem tiver interesse e não quiser esperar, você pode aprender latim, sim. Então, vamos voltar aqui para o material. Vamos lá. Sobre as fábulas mitológicas, no livro fala-se um pouco sobre a origem das fábulas. Não vou me perder muito tempo, porque o meu foco nessas aulas é mais no aspecto da gramática latina, para você aprender a língua. Esse aspecto cultural você pode ler. Está gratuito o livro para que você mesmo leia. Você, enquanto indivíduo, leia. Enquanto pessoa, leia. Procure saber. O estudo é uma ação que, em última instância, é feito de forma individual. Mesmo que tenha a mim ajudando a aprender, deve partir de você a leitura, de você o estudo e fazer os exercícios. O estudo é metodológico, necessita de disciplina, necessita de força de vontade. Todo o processo de estudo é um processo lento, é um processo de esforço, e é isso aí. Então, leia, estude, veja sobre a fábula. Ele fala bem sobre a origem da fábula, sobre as questões, sobre o autor, que ele fala sobre a Alquimena. Fábula esqueci como é que se pronuncia os números em latim. Estou levemente enferrujado. Mas de Higinos. Higino, e ele explica quem é Higino, no contexto da literatura latina, qual é a fase em que Higino se encontra, que é a fase clássica, entre Cícero e até o começo da época dos imperadores. Então, ele faz todo esse preâmbulo. Leiam, estudem, e vamos então focar na parte da gramática, ok? Meu foco aqui é em discutirmos, debatermos e analisarmos a parte da gramática da própria língua latina. Com isso, é importante que nós observemos o que é a língua latina. Então, aqui nós temos a fábula de Anfitrião e Alquimena, que é a concepção de Hércules, que é quando Zeus ele adentra na casa de Anfitrião enquanto ele estava em guerra e ele dorme com Alquimena, a esposa de Anfitrião, que irá gerar Hércules. Portanto, é disso que se trabalha essa fábula. Diante do apresentado, nós vamos discutir aqui alguns aspectos da língua latina. Qual é a pretensão
deste primeiro momento, deste primeiro contato com a língua. Que vocês, observando o texto e procurando no vocabulário, vocês sejam capazes de ler e traduzir do latim, mesmo sem nenhum conhecimento da língua. Por quê? É muito importante que seja percebido que a língua e todas as línguas, não só o latim, são como se fossem jogos, são como se fossem, não é como se fossem, elas são códigos, são como processos interpretativos, são como processos de percepção. Então, toda língua nada mais é do que um sistema codificado que você deve decodificar para compreender. Quando nós falamos de ter fluência numa língua, é que você tem já uma grande capacidade vocabular, uma grande quantidade de vocabulário para poder falar a língua. O que faz com que você seja capaz de falar, por exemplo, inglês. If I start talking here in English, will you be able to understand me? O que faz com que você seja capaz de compreender o que eu falo ou não é sua capacidade de observar, captar os signos que estão sendo falados por mim e decodificá-los para os seus possíveis significados. Então, você não precisa necessariamente ter noções profundas da língua latina para poder começar a compreender e traduzir o latim. Vamos tentar ver esse parágrafo inicial. Nós temos anfitrion, maritus, erat, alcmena, et suo, adomo, ab erat, cum expugnabat oicaliam, quam expugnabat oicaliam. Vamos tentar achar essas palavras. Vamos ver aqui, anfitrião. Está em algum lugar anfitrion? Tem, ó. Tem exatamente anfitrion. E aí nós temos aqui sujeito. Anfitrião, marido de Alquimena. Então nós temos aqui anfitrion é anfitrião. Maritus, o que é maritus? Vamos ver se a gente acha aqui. Maritus, 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 maritus. Predicativo do sujeito. Sujeito. Marido. Então, você vê aqui, anfitrião, marido, erat. O que é erat? Vamos ver. Erat é era. Ó, quem diria? O latim parece com o português. É quase como se nossa língua viesse do latim. Então, nós temos erat, alcmenae. O que é alcmenae? Bom, será que tem alcmenae? Tem. Repare que nós temos alquimena, alcmenam e alcmenae, de alquimena. Nós temos 3 alquimenas diferentes que parecem ter funções diferentes. Que estranho, por que será? Nós vamos discutir sobre isso. Mas então nós temos alcmenae é de alquimena. Et, suo, adomo, ab erat, cum expugnabat oicalium. Então vamos lá. Et, o que é et? Et. O que é et? O que é et? Você procura e tá aqui. Et, sozinho. E. Então, et é e. Suo. Suo. O que é suo? Suo a domo. Complemento circunstancial. De sua casa. Então, suo a domo é de sua casa. Ab erat cum expugnabat oicaliam. Então, ab erat estava ausente. Cum. O que é cum? Quando. Expugnabat. O que é expugnabat? Combatia. E o que é oecaliam? Oecaliam é a Ecália. E com isso, nós temos a frase inteira. Mesmo sem saber latim, mesmo sem saber a língua, mesmo sem ter a compreensão da língua, você pode traduzir isso. Por quê? Nesse momento inicial, o objetivo é que você crie esta competência, esta qualidade de tradutor. Como que isso funciona? Você vai ver as palavras e vai tentar entender. É assim que funciona, não tem muito mistério. Você vai pegar a palavra e vai tentar decifrar o significado dela na frase em que ela se encontra. Não tem para onde fugir. Nos trabalhos aqui de Amarante, no livro que nós estamos utilizando, você tem essa parte de vocabulário. Então,
você pode trabalhar com isso. Não tem mistério. Anfitrião, marido, era de Alquimena e da sua casa era ausente quando expugnava, quando combatia a Ecália. Acabou. Com isso, nós conseguimos traduzir essa primeira frase do latim, certo? E aí, continuando, nós vemos Iopter amphitrionem simulavit, quia dormire cum Alcmena volebat, tunc Alcmena Ioven thalamis recepit, quia dolum nexcebat. Ok? Tudo certo? Muito bem. O objetivo é que vocês tentem traduzir por conta própria todo este texto, certo? Traduzir por conta própria. Então fica como exercício para vocês traduzirem todos. Eu vou traduzir o primeiro parágrafo para demonstrar para vocês. Como vocês vão fazer? Vocês vão no vocabulário, vendo palavra por palavra, e aí vocês conseguem traduzir dessa forma. Agora, eu já tenho noção das palavras, eu vou só traduzir para demonstrar. Então, Júpiter, Anfitrionem, aqui nós estamos como objeto, e nós vamos discutir por quê. Por que as palavras no latim, se vocês repararam, elas mudam o final. Vocês perceberam que as palavras mudam o final? Isso de mudar o final é um aspecto fundamental do latim, que é a questão dos casos e das declinações. Casos e declinações são os fundamentos do latim, que significam o quê? As palavras em latim, elas mudam o seu significado a partir elas mudam a sua forma a partir da sua função sintática, certo? Então, isso é extremamente importante de se ter ideia no latim. O latim tem essa característica, que não é diferente de outras línguas que também trabalham com o caso, como o russo, como o grego, como o alemão, como o turco, como o indiano, como o... e aí nós vamos também para algumas línguas que não têm exatamente casos, mas são muito próximas de casos, como, por exemplo, o japonês, que as partículas do japonês, ga, wa, ni, e, de, são partículas que determinam funções sintáticas e essencialmente funcionam como se fossem partículas de casos. E o chinês antigo especificamente também ele tem o de, ele tem o o, ele tem o ba, ele tem outras partículas também dentro do chinês, correto? Então a compreensão dos casos é importante para também o aprendizado de outras línguas. Vamos então continuando a situação. Nós temos Júpiter, Anfitrione, então nós temos Júpiter. Outra coisa muito importante que não é necessária agora, mas conforme vocês forem avançando no latim e conseguirem compreender quais palavras são ou não são verbos, quando você conseguir compreender as classes de palavras dentro do latim, é importante você tentar encontrar os verbos, porque os verbos determinam as funções sintáticas dentro do latim. O verbo é a palavra mais importante na frase, porque ele vai determinar toda a estrutura e construção da frase. Então, nós temos esse verbo aqui, simulavit, imitou, simulou. Então, nós temos Júpiter, simulou anfitrião, imitou o anfitrião, tomou a forma de anfitrião. Quia, porque dormire cum Alcmena volebat, porque desejava, volebat, dormire, desejava dormir, cum Alcmena, desejava dormir com Alcmena. Tunc, então, Alcmena Ioven thalamis recepit. Então, Alcmena recebeu Ioven, Júpiter, no tálamo, no leito nupcial, como é que se chamam? Como é que é a palavra? Então, uma palavra do português para isso é alcova, que seria a cama para relações amorosas. Eu não tenho mais certeza se tálamo é só leito normal. Eu acho que eles têm lictus em latim. Vamos ver aqui nas coisas. Talamis, PQRST.
Thalamus, leito nupcial. Eu acho que é bem mesmo isso. É um leito mais ligado para relações amorosas. Quia dolum nesciabat. Porque o dolo, porque o crime, porque a enganação não conhecia. Porque desconhecia a enganação. Dolum é engano, trapaça, erro, crime, essas coisas, correto? Então, até aí, vocês já perceberam mais ou menos como devem agir. Vocês tentem, por favor, traduzir todo o resto do texto na melhor forma que puderem. E aí, vamos discutir um pouco sobre os aspectos da língua latina. Vamos lá. Então, continuando, depois de vocês traduzirem e verem todas as questões, vamos agora discutir um pouco mais sobre a língua latina. Nós temos o salvar como, que determina aqui vários aspectos importantes da língua latina que você vai estar carregando para outros capítulos. Anotações gramaticais e questões gramaticais sobre o latim. Nós temos as letras I e Us, que elas se alteram. Às vezes, reparem que o J ou V são também substitutos para I e U no latim. O J é o I breve e o V é também o U breve no latim. Que isso pode mudar a depender de quem escreveu ou de que texto foi adaptado do latim. Então nós temos aqui vitis ut arboribus decoris est ut vitibus ullae. Então vai variar da maneira como nós observamos, certo? Outra coisa importante no latim é a ausência de artigo. Você não tem a casa ou menino. As palavras são soltas, não existem artigos. O artigo foi surgindo no futuro conforme a língua latina foi se desenvolvendo nos romances nas línguas derivadas, correto? E aí nós vamos começar a falar sobre casos. O caso nominativo, o caso acusativo e o caso genitivo, que são os casos mais importantes de se ter noção do latim. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso. O que são casos? E as declinações. Muito bem. Casos são, como eu já falei de maneira rápida, são a função, as línguas com casos, são línguas onde as palavras, o formato das palavras, muda conforme a sua função sintática. Então, se vocês perceberem aqui, nós temos alcmenae, terminado em ae, nós temos alcmena, terminado em a, e nós temos depois aqui, ó, alcmenam, terminado em am. O que isso significa? No latim, percebam, se eu falo aqui, como falante do português, o leão matou o leão, você percebe que são dois leões, ou duas figuras leoninas, onde um leão matou o outro leão. E você percebe, como falante do português, que o primeiro leão, que vem antes do verbo, é o sujeito, é quem fez a ação de matar. E o outro leão é aquele que recebeu a ação de ser morto. Então o leão matou o leão, o segundo leão, após matou, é o leão que foi morto. Por quê? Porque a língua portuguesa tem a colocação. A maneira, a ordem em que você coloca as palavras determina o que você faz. Determina a função sintática do que está sendo feito, correto? Então, o término da palavra determina o que a palavra significa. Ou melhor, o que é a função sintática da palavra, o que ela faz. Então, leão matou o leão, nós percebemos que o primeiro é o sujeito, o segundo é o predicado. Se fosse em latim, perceba, matou é cacdit, certo? Uma das palavras para matou. Cacdit. Eu teria que falar leo, cacdit, leonem. Leonem é a forma de objeto. Objeto direto do verbo na função sintática. Enquanto que leo é a forma de sujeito. Porque a forma da palavra, a terminação da palavra, determina sua função sintática. Perfeito? Por isso que nós temos aqui alcmenae é a forma, assim é a forma genitiva.
Entre outras coisas, mas aqui é a forma genitiva. É a forma que significa de alquimena. Aí nós temos aqui alquimena sozinha, terminada em A, é a forma de sujeito, a forma nominativa, sujeito. E a forma aqui, alquimenam, com M, alquimenam, é a forma de acusativo, objeto direto. Isso é muito importante. Isso também vale para outras línguas. Isso também vale para outras questões. Por exemplo, no japonês, você tem watashi wa, watashi ga, watashi o. Se eu falo, por exemplo, te é mão. Se eu falo te wa, esta mão, minha mão, a mão é o sujeito da palavra. Se eu falo te o é o objeto. A mão é o objeto da palavra. TD em japonês significa com a mão. Teni, para a mão. Então, o que é que nós percebemos? Certo? O que é que nós percebemos com isso tudo? A mesma palavra, com uma partícula diferente, muda seu significado sintático. Mesma coisa no latim. Se eu falo alquimena, é o sujeito. Alquimenam é o objeto. Alquimenae pode significar o genitivo ou o objeto indireto. Se eu falo alquimena, é o ablativo, é por alquimena, em alquimena. Então, com isso, vocês percebem que a palavra muda seu significado, muda sua função sintática. E aí nós vamos ver aqui, retornando, nós temos 3 casos. Os casos indicam as funções sintáticas, certo? Nós temos o caso nominativo, que é o caso de sujeito ou de predicativo do sujeito. O caso acusativo, que é a pessoa ou coisa afetada pela ação verbal, sem uma preposição. E o caso genitivo, que é o caso gerador e é o caso também que significa de alquimena, do alguma coisa. Por que genitivo é um caso tão importante? Porque é através do genitivo que nós vamos fazer a declinação. E o que é a declinação da palavra? Declinação são as regras para você mudar o formato da palavra e colocá-la na função sintática correta. E aí, como é que você descobre isso? O caso genitivo, você tem que saber o caso genitivo da palavra e retirar o marcador de genitivo. Na primeira declinação, que são as palavras normalmente terminadas em A, o genitivo é em ai. Alquimena, alquimenae. Então, você vai para o genitivo, tira o ai, e você tem aí a raiz da palavra, que é alquimen. E aí você vai falar alquimena, alquimena, alquimenis, alquimenarum, situações bem específicas, alquimenam, alquimenas, e por aí vai. Quando você tem a terminação em us, ir, é a segunda declinação. A terceira declinação tem muitas terminações, mas o genitivo é em is, a quarta o genitivo é em us, a quinta o genitivo é em ei. Perfeito? Isso nós vamos ver ao longo de todas as unidades. Mas é importante lembrar, as línguas de caso são as línguas cujas palavras mudam sua função, mudam a sua forma para a sua função sintática. Existem regras para mudar o formato das palavras a partir do fim, do término dessas palavras, da parte final das palavras, e você determina as regras para isso a partir do caso genitivo. O latim, ele tem quantos casos? Ele tem os seguintes casos. Ele tem o nominativo, o genitivo, o dativo, o ablativo e o acusativo. Às vezes também tem o locativo. Novamente, nominativo, genitivo, dativo, ablativo, acusativo, vocativo e locativo. De forma geral, os 5 principais são aqueles. O vocativo, na maioria das vezes, é igual ao nominativo, mas varia a depender da declinação. Correto? Então, nós tivemos aqui uma noção básica. Façam as atividades rápidas, traduzam o que foi apresentado e na próxima aula nós veremos mais detalhes
sobre aqui os usos dos casos das orações, mais detalhes. Como sempre, sigam minha Twitch, sigam meu canal, sigam o Discord, entrem no grupo do Discord, do grupo do WhatsApp. E é isso aí. Aqui foi Gagaia, vamos continuar com essas aulas e outras, renascendo aí o canal de aulas. E espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Falou!